Olá, eu sou a Tatiana Pires, editora da revista Bem-Estar. Estamos recebendo hoje as psicólogas Mara Madureira e Karina Ionan. O nosso tema vai ser o transtorno de personalidade narcisista. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Tati. Qual a percepção de vocês em relação ao termo narcisista ter se popularizado tanto na internet? Vocês têm notado que tem sido usado de uma maneira banalizada? Porque hoje se diz mãe narcisista, eu tenho um namorado narcisista, qualquer coisa minha amiga narcisista. E como vocês têm essa percepção? Posso começar? Sim. Eu fico muito contente de notar a popularização de assuntos da psicologia no meio social. Então, assim, por um lado é muito bom que as pessoas tenham notado, principalmente nos relacionamentos tóxicos, que esse excesso de manipulação muitas vezes pode estar associado a um transtorno de personalidade narcísica. E que, então, a pessoa tem todo um procedimento, assim, usa de manipulação, o gaslight, né, coisas que nós vamos falar mais a respeito, e do que é que se trata, quais são as causas, que são transtornos emocionais. Então é muito importante, né, que os termos se popularizem, que as pessoas aprendam a identificar os transtornos. Certo. E na sua percepção, Mara? Eu acredito que a popularização tem a ver com o aumento da divulgação do termo nas redes sociais, os livros de psicologia popular, que as pessoas têm tido muito acesso, vendido, lido mais. E como a Karina coloca, por um lado é bom as pessoas terem mais conhecimento, mas por outro lado também corre-se o risco de se fazer pseudodiagnóstico sem nenhum critério clínico, né? Como você coloca, todo mundo é narcisista porque apresenta um ou outro comportamento, mas de alguma maneira o risco é essa banalização, essa forma generalizada de tratar qualquer comportamento como um traço narcisista. E, por outro lado, essa popularização para que as pessoas tenham conhecimento. A maioria dos transtornos mentais acabam se popularizando, né? É um tema de interesse geral. Hoje a psicologia ela é muito mais discutida, né? Por conta das redes sociais, mas também até nos meios. Antes, a sensação que a gente tem como leigo era de que, eu faço terapia. Tinha aquele olhinho assim, meio, faz terapia? Hoje é comum se conversar sobre a terapia, sobre os transtornos, os traços, né? Então, é mais nesse sentido que vocês veem como algo positivo? Sim. Eu acredito que quanto mais conhecimento as pessoas têm, menos estigma, menos rejeição a tratamento, porque muitas pessoas deixam de procurar ajuda porque tem um estigma em relação à psicoterapia, a busca de tratamento de transtornos mentais. Fala em transtorno mental, as pessoas imaginam que é um comprometimento intelectual, quando na verdade não é nada disso. Tá certo. Um outro componente que é importante também, nessa coisa de banalizar, é que ao mesmo tempo é tão importante, porque se você tiver com uma pessoa com transtorno narcísico, você saber que você está vivendo uma relação, então, assim, que tem até um modelo de como ela acontece, mas isso que ela acabou de falar, se você banaliza, aí tudo se torna, e as pessoas buscam pela resposta simples, né? Então, ao invés delas, na verdade, serem estimuladas a refletir se o comportamento delas deu causa a uma reação tóxica, não. Elas já jogam para o outro a culpa, e para tudo você tem diagnóstico hoje em dia. Então, se a criança é agitada, então ela tem hiperatividade. Então, as pessoas, o grande perigo, são as pessoas não quererem usar mais a sensibilidade, só julgar e jogar para o outro uma responsabilidade, um transtorno, um nome bonito, e, na verdade, sem olhar a fundo a causa, o efeito, o que há de si, né, que possa estar promovendo esse encontro. Uhum. E quais, assim, a gente fala de narcisista, eu queria que vocês pontuassem as características do transtorno de personalidade narcisista. A falta de empatia é um traço muito marcante. O senso de superioridade é um traço muito importante. Esse olhar totalmente para si, né?
de onde advém o nome da mitologia. Então, esse reflexo de si mesmo o tempo inteiro, tudo achar que é motivo e causa. O que mais? Precisar manipular as relações e sempre desmerecer o outro para conseguir ficar numa situação de superioridade. Completa, Mara. Existem 2 tipos de transtornos de personalidade narcisista, né? O de grandiosidade, que tem essa coisa de buscar aprovação constantemente. Nos 2 casos, as pessoas buscam aprovação de forma contínua, mas essa necessidade de autoafirmação tem tanto no transtorno de personalidade narcísica de grandiosidade, como no transtorno de personalidade narcísica vulnerável, em que a pessoa se faz de vítima, se faz de coitadinha, mas ali por trás, nos bastidores, ela está manipulando a situação e se aproveitando dos outros. Sem culpa, sem remorso, às vezes simula uma culpa, um remorso, mas é muito pouco ou é inexistente. E ela falou uma coisa muito importante, assim, fundamental. As pessoas só associam o narcisista ao grande malvado, e não as pessoas coitadinhas. E tá cheio de pessoa narcisista que, na verdade, se vitimiza para receber, então, essa atenção. A dissimulação é um comportamento bem dissimulado. Bem marcante, assim, nas pessoas que têm esse transtorno. Só que é mais frequente em mulheres. O vitimismo. O transtorno de personalidade vulnerável é mais frequente em mulheres. Até existe a questão de comparação de incidência na população entre homens e mulheres. Já estou até adiantando aqui, né? A 75% dos diagnósticos de transtorno de personalidade narcisista é feito em homens. Tá? Então parece que em mulher é menor, mas há alguns estudos que contestam essa diferença tão gritante, que é bem menor, porque as mulheres apresentam esse transtorno de personalidade narcisista vulnerável, que usa da feminilidade, do charme, da sedução, se faz de coitadinha, se faz de vítima nas relações para conseguir manipular. E é tão perigoso quanto aquele transtorno da agressividade, aquela coisa explícita da grandiosidade. Essa coisa camuflada, dissimulada, pode ter consequências tão nocivas, tanto para quem sente, como para quem convive com o narcisista, quanto um transtorno claro, muito explícito, que é muito verificado em homens. Olha. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho, que você tocou no assunto, mas assim, pra gente que não, né, somos leigos, você falou do nome, narcisista, né? Uhum. Fala pra gente, assim, dessa origem, o que surgiu, veio da mitologia. No mito de Narciso, ele se depara com a própria imagem, né, no lago, e ele acaba perecendo de fome. Ele não consegue abandonar a própria imagem. E essa necessidade, e esse encanto, e ao mesmo tempo essa prisão que ele fica com a própria imagem, acaba sendo assim, o seu deleite e a sua tragédia. Então, o traço, a personalidade narcisista, ela é associada a isso também. De tanto esse olhar a si mesmo, o abandono social, o abandono de todas as outras, né? Porque veja só, o mundo, né, é tão interessante, intenso, e Narciso se fixa na própria imagem. Então essa fixação, essa necessidade e essa obsessão consigo mesmo acaba sendo uma tragédia para ele mesmo. Por isso que é um transtorno. Certo. E como que ele é feito esse diagnóstico? O diagnóstico de transtorno de personalidade, ele é feito ele é basicamente clínico, tá? Você pode usar ferramentas, testes, entrevistas estruturadas, mas é basicamente uma análise da história do paciente. Aquilo que ele traz, aquilo que é apresentado pela família, só que tem um porém. É muito difícil uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista procurar terapia. Em geral, elas procuram por outras questões. Um conflito relacional, perda de emprego, depressão, ansiedade, nunca diretamente por conta do transtorno de personalidade.
porque elas não veem como um problema. Essas características que a gente falou do transtorno, elas acabam identificando como características próprias, que não a incomodam, como, por exemplo, uma ansiedade. Seria isso? É mais ou menos assim. A pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela tem muita inveja do sucesso, das características das outras pessoas, mas ela percebe como que ela sendo invejada. Mesmo não tendo motivo para ser invejada, ela acha que as pessoas é que têm inveja dela. Ela não assume responsabilidade de forma profunda, é muito raso o comportamento. Ela não tem o senso de responsabilidade que pessoas sem o transtorno apresentam. Ela não consegue manter relações duráveis por muito tempo. Só que ela não percebe que o problema é dela. Ela sempre culpabiliza as outras pessoas das relações, não consegue se manter por muito tempo em emprego. Pode até num primeiro momento conseguir promoção, ter um cargo de chefia, por conta da manipulação. Mas em médio e longo prazo, isso não se sustenta, porque as pessoas começam a perceber a toxicidade desse relacionamento. Então ela não percebe, ela não reconhece como um problema. Isso, Karina. Olha, às vezes elas conseguem relacionamentos longos, mas aí você vai ver que tem sempre uma aliança com uma pessoa que tem muita dependência emocional. Então, quando o narcisista faz vínculos fortes, a outra pessoa é muito dependente. E relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, de trabalho, casamento, amigo, amizade, família. O que eu acho que fica claro nisso que ela está dizendo é que ele não é uma pessoa de fácil sociabilidade, porque se ele não estiver manipulando, ele se retrai. Como ele precisa estar acima e manipular, e como a obsessão dele é que tudo se trata de que tudo é sobre ele não sustenta relações democráticas, relações recíprocas, né, em que você recebe afeto e doa afeto, né, cede em opiniões. Então ele sempre precisa de relações que são, de certa forma, hierárquicas. Ou na verdade, compram relações, né, porque uma característica interessante é que muitas pessoas que são conquistadoras podem ter traços narcísicos, essa coisa de elevar o espírito e esse senso de superioridade. Se a pessoa for inteligente, você vai ver, ela tem uma vida de bastante conquista material. Muitas pessoas que são talentosas ou inteligentes, às vezes não têm um espírito de merecimento, um senso de importância. Às vezes o senso de importância delas está abaixo da realidade. O do narcisista está sempre acima. Então, às vezes, ele vai muito mais longe do que ele poderia, do que ele deveria ir, porque ele se apresenta com essa forma grandiosa, mascarada, aparentemente interessante, porque no relacionamento raso, como ela diz, mas na brevidade das relações, eles se apresentam muito bem. E isso remete à história do mito. O mito de Narciso, né? O Freud faz essa comparação. O Freud busca na mitologia esse paralelo com a pessoa que se importa demais consigo mesmo, sem se preocupar muito com as outras, porque Narciso é justamente punido por ele rejeitar todas as pessoas que o amavam. Ele rejeita. E é engraçado que a gente fala muito de narcisismo, mas não fala de ecoísmo. Né, que a Eco, que era a ninfa que se apaixona por Narciso e também sofre a rejeição dele, o ecoísmo é usado para descrever aquele comportamento de absoluta sujeição, daquelas pessoas que estão ali para servir os outros, fazer tudo também em busca de aprovação. É muito boa, sou boa demais para o meu próprio bem. Para ter aprovação, não consegue dizer não, que geralmente são as pessoas com quem estabelecem relações os narcisistas. Essas relações perduram por muito tempo, porque o paradoxo de Narciso era isso, ele se apaixona pela própria imagem, era a punição dele, né? Nêmesis, que era a figura que condena ele a essa situação por esse desprezo que ele tinha pelo amor das pessoas, e a Eco tinha essa adoração, essa paixão por ele, mas acaba vivendo ali a rejeição de Narciso também. Mas olha só, o narcisista, ele é um grande frágil, tá? Ele se apresenta como poderoso, ele se apresenta como forte,
mas assim, somos irmãos, né? Em humanidades. Então, assim, a necessidade de aceitar é sempre uma frustração inicial que forma esse transtorno de personalidade. Porque se a pessoa estiver num ambiente saudável, todo mundo tem a necessidade de aceitação, a busca pelo afeto. Então, o transtorno vai acontecendo na medida em que a frustração e uma certa característica pessoal, mas a gente não tem marcador biológico para isso. Eu ia perguntar o que causa, né? Não. Porque a gente fala transtorno de personalidade. Isso já nasceu com a pessoa? O ambiente conta? O que a gente pode dizer, assim, das causas? Nada já nasceu com as pessoas, né? Existe uma tendência à formação. Nada é muito, mas um pequeno número das causas é completamente genético. Todo o grande bolo é uma combinação das suas características pessoais, herdadas e genéticas, com o seu ambiente e educação. Então, nesse conjunto da formação humana, e também a gente precisa colocar as histórias individuais, a gente nunca vai achar um único responsável. Mesmo que a pessoa tenha uma tendência, se ela cresce num ambiente saudável, ela pode nunca desenvolver. Então, não existe uma sentença, nasceu, como é a psicopatia. A psicopatia você nasce. Você não consegue desenvolver. Consegue, mas aí é muito pequeno. Ou você nasce ou não. Certo. Quer falar um pouquinho das causas pra gente? O que diferencia um transtorno de uma doença a doença tem uma causa específica, né, identificável. Um transtorno é essa combinação de fatores, de elementos que estão ali. Vulnerabilidade biológica, existe uma predisposição, geralmente uma impulsividade aqui na região do lobo frontal, que são pessoas muito impulsivas, pessoas compulsivas, geralmente têm mais probabilidade de desenvolver transtornos de personalidade. O ambiente, filhos de pais muito condescendentes, de pais que elogiam demais, que passa pano para as coisas erradas, ou o contrário, de pais que têm expectativas irrealistas a respeito dos filhos. Então, todo o extremo pode contribuir na formação do transtorno de personalidade narcisista, porque, de qualquer maneira, o excesso de elogio, o filho colocado como acima da média, precisa de uma instituição especial para educá-lo, ver o filho como um presente de Deus, mas assim, no sentido... Não que não seja, né? Não que não seja, mas assim, uma divindade. Acima de tudo, né? Exato, acima de qualquer coisa. Esse indivíduo, ele acaba achando que ele tem uma utilidade superior à das pessoas, que ele merece mais, ele deve ter um tratamento prioritário, diferenciado. Acaba gerando uma desadaptação, né? Desadaptação. E o indivíduo que tem uma cobrança excessiva, que tudo que você fez não fez mais que obrigação, e que você tem sempre que estar atendendo uma demanda excessiva de cobranças, o próprio meio competitivo, você tem que ser bom o tempo todo. Isso pode gerar um mecanismo de defesa, como a Karina bem coloca, para esconder a vulnerabilidade emocional que tem todo narcisista. Tem uma frase que define bem, que eu gosto muito, que diz assim: o que se manifesta, manifesta o que não se manifesta. Esse senso de merecimento extremado, essa manipulação, essa coisa de achar que as pessoas estão ali como objetos para servir as minhas vontades, essa necessidade de autoafirmação é justamente para esconder aquilo que eu não consigo articular nem para eu mesma. A minha fragilidade, a minha vulnerabilidade diante dessa Olha condição. Que interessante isso que ela acabou de colocar. Tanto o excesso para o filho, né? Tanto a supervalorização doentia, ela pode causar uma fixação no eu, né? Esse grande eu, quanto a negação ostensiva ao valor desse filho também pode gerar uma fixação. Então, os pais que só o filho dos outros tem merecimento, ou só o outro que é legal, o filho nunca alcança a expectativa, nunca consegue um elogio, também pode gerar uma fixação, quanto o meu filho não pode, ele não...
Entende? Assim, Sim, esses extremos, né? sim, os extremos. É o extremo a falta do saudável, da alternância. Entendi. E qual que é o impacto de uma pessoa que tem um relacionamento muito próximo, íntimo até, né? Como melhores amigos, namorados, maridos, ou mesmo pai e mãe. Qual que é o impacto na vida da pessoa que tem esse contato com o narcisista? Em grande parte, são as pessoas que se relacionam romanticamente falando, são oprimidas, né? Aí, por isso eu acho muito importante, porque as pessoas querem muito saber como que elas detectam que elas estão num relacionamento com pessoas narcisistas. E aí é importante você perceber, assim, o excesso de manipulação, a sua própria dúvida já é um sinal que você deveria levar para investigar se está ou não lidando com a pessoa narcisista, porque como eles têm essa predisposição e, na verdade, essa sensibilidade em encontrar pessoas que querem muito agradar, são muito vulneráveis, dependentes emocionais, eles acabam manipulando realmente e tentando confundir, e acabam conseguindo confundir a pessoa. Então, por isso essas técnicas que acabaram sendo conhecidas, porque as pessoas popularizaram o termo, então foram investigar. Então, o gaslight, o sempre menosprezar a opinião, é isso que vai acontecendo, muitas vezes, a conta-gotas no relacionamento. Porque a pessoa não chega e impõe um relacionamento onde ela vai ser bem tratada e ela não vai retribuir. Isso vai acontecendo, às vezes, pelas beiradas. Eu não gosto, a sua risada é inconveniente. Eu não gosto do seu cabelo arrumado, você não fica bonita. A pessoa vai depreciando a outra. Você acha que está certo uma mulher se comportar assim? Vai querendo modelar, vai querendo diminuir. Então, mas também é importante falar, não é só o homem com a mulher, não. Existem mulheres narcisistas e isso também acontece nas relações familiares. Mas esse é o mal de quem convive com um narcisista. Ele não recebe uma relação saudável em troca. A análise do narcisista sobre ele não é uma análise justa. A correção não é uma correção construtiva. Então, ele precisa da manipulação, ele precisa se colocar numa situação em que ele é visto, cuidado, e muitas vezes ele não sabe cuidar do outro. Os impactos de uma relação com um indivíduo narcisista pode variar desde quadros de ansiedade crônica, transtornos de humor, como depressão, até transtorno de estresse pós-traumático. Se você vive por muito tempo numa relação muito abusiva, você pode desenvolver quadros de transtornos emocionais, transtornos psicológicos, inclusive doenças psicossomáticas, como problemas digestivos, problema de insônia, dor de cabeça crônica, porque o indivíduo vive numa relação com o outro tão impulsivo que ela nunca sabe o que vai agradar, ela nunca sabe o que está bom, que tipo de reação que esse indivíduo vai ter em que momento. E esse estado de permanente apreensão de quem convive nessa relação patológica acaba impactando de forma negativa, trabalhar, conviver, viver uma relação amorosa, uma relação familiar, filhos de pais narcisistas, tem problemas que às vezes vai precisar de muitos anos de terapia para resolver. De medo, insegurança. Sim, e isso que ela está falando, existem muitas comunidades, porque as pessoas ficam tão transtornadas com o término, até porque elas fizeram muito para tentar segurar o relacionamento. E aí o narcisista usa o love bombing, quando ele sente que a pessoa tá conseguindo se separar. Explica pra gente esses termos. Gaslight, né, como você falou. O que é isso? O gaslight é ir minando a comunicação com a pessoa. Deixando a pessoa no vácuo. Que vai tornando a pessoa insegura. Né? Mas isso de forma intencional. Não é reflexo, na verdade um modo de transformar uma pessoa e de diminuindo a segurança dela. O silêncio na relação, como punição,
ao comportamento do outro. O love bombing seria a pessoa prometer, encantar, reconquistar, jurar, saber encantar de uma forma intensa. E aí depois ir retirando, então, o afeto, a troca, o benefício. E aí tornando de novo aquela pessoa, então, angustiada. A pessoa desenvolve quadros perversos até consigo mesmo, porque ela começa a perder a noção do que é razoável aceitar e o que não é razoável. Porque a gente sabe que precisa ceder para ter uma relação, mas ceder até que ponto? Um exemplo de gaslighting é quando você está vendo as evidências de uma ação completamente imoral, desrespeitosa, e o indivíduo fala, você está louca? Você está louca? Porque Gaslight é o nome de um filme, não sei se da década de 50 ou de 60, não sei precisar agora, em que usava-se um lampião a gás, daí o nome Gaslighting. E o sujeito queria convencer a mulher de que ela estava louca. Ele queria causar um estado de dúvida sobre ela mesma. Então ele ia reduzindo sem que ela percebesse a luz do lampião. E ela falou assim, tá ficando escuro. Ele falou assim, não, tá normal. Tá normal, para ela duvidar da própria sanidade. Que é muitas relações abusivas que o sujeito fala, você tá vendo ali? Ele fala, você tá louca. Isso é ciúme, coisa da sua cabeça. Isso não está acontecendo, negando o óbvio para você começar a duvidar da tua própria sanidade. E isso vai longe, exatamente. Tentar assim, diminuir a capacidade de visão do outro. E então, às vezes, mas você falou tal coisa. Imagina, não falei nada disso. Você entendeu errado. Você. Então a pessoa começa a dizer que você quer manipular, que você que é tóxica, que você não quer se adequar. Os relatos das pessoas que passam por relacionamentos assim são assim, realmente perturbadores. Porque depois que passa, a pessoa e que a pessoa recupera, né? E que ela tá acompanhada, né? Até por... Isso. Ela chegou ao consultório de vocês com alguma dúvida, porque ela tá vivendo esses relacionamentos. Muitas vezes, como vocês disseram, a pessoa que tem o transtorno, ela não consegue procurar ajuda porque ela não vê problema nela. Mas ela pode influenciar no comportamento de pessoas próximas e é essa pessoa que vai procurar ajuda. Sim. É isso? Sim. Geralmente a vítima é que mais procura tratamento do que o próprio agressor. Sim, sim. E aí ela consegue ter essa visão mais clara de tudo que ela foi passando durante essa relação. Sim. Mas aí ela percebe assim, o tanto de coisas absurdas que ela suportou. E olha só, a relação vai ficando absurda, mas aí ela já está tão enfraquecida, porque a pessoa foi minando as forças do outro. E uma pessoa triste, ela é uma pessoa enfraquecida. Então, primeiro, o narcisista rouba a alma do outro. E aí depois, a pessoa sabe que está num relacionamento com uma pessoa narcisista. Sabe que o outro é abusivo. Tanto o vulnerável quanto o malvado. Sabe que a relação é abusiva, mas entre ela saber e ela conseguir se libertar, também é um longo caminho. Dependendo também das forças sociais que exercem sobre a personalidade das vítimas, elas permanecem em relações abusivas porque, dependendo de algumas crenças religiosas, o indivíduo imagina que se ela se divorciar de um agressor, ela está se divorciando de Deus. Então ela acredita que ela tem que ficar ali, que vai acontecer alguma coisa, um pensamento mágico de que alguma coisa irá acontecer e essa pessoa vai mudar, um dia ela vai procurar ajuda, se eu rezar isso vai mudar. Ela acredita que um dia aquilo vai melhorar e a situação só agrava. Vai perceber que está sendo injusto e abusivo, coisas que nunca vão acontecer. Não vão acontecer. Aliás, com o passar do tempo, o amadurecimento, o envelhecimento, os traços de personalidade narcisista podem ser atenuados, mas nunca vai ser um funcionamento bacana. Uma pessoa que tem um diagnóstico ou apresenta traços muito marcantes de transtorno de personalidade narcisista, dificilmente ela vai ser uma pessoa sem aquelas características. Mesmo que atenue com o envelhecimento, nunca vai ser uma gracinha de se relacionar. E assim,
tem muita confusão, às vezes as pessoas acabam, por conta da popularização, né, desses termos, narcisista, antissocial, eles têm, são termos, são diagnósticos diferentes. Explica pra gente, tem diferença? Sim. Um transtorno de personalidade social, antissocial, é o que a gente chamava antes de psicopata, de sociopata. Né? Há uma confusão muito grande com o transtorno de fobia social. O indivíduo que não quer sair de casa, que não quer se relacionar, ele é um fóbico social, não um sociopata. A sociopatia se no transtorno de personalidade narcisista há uma busca de aprovação permanente, uma preocupação excessiva com o julgamento das pessoas, no transtorno de personalidade antissocial ele não se importa de forma nenhuma com o que as pessoas pensam sobre ele. Não existe culpa nenhuma, não há nenhum arrependimento em ser cruel. Há uma impulsividade. Eu tenho que atender aos meus desejos, mesmo que eles causem consequências desastrosas na vida das outras pessoas, inclusive crimes. O transtorno de personalidade antissocial, nem todo indivíduo com transtorno de personalidade social é criminoso. A gente pode trabalhar com pessoas, com sociopatas sem perceber. E eles nunca vão cometer crimes, mas são pessoas que vão causar graves prejuízos a quem convive com eles. Porém, no transtorno de personalidade narcisista, o indivíduo ele tem uma preocupação exagerada com o julgamento das pessoas. Então, mesmo que ele não sinta culpa do que ele faz, de te prejudicar, para atender a minha necessidade, de me colocar em primeiro lugar, independente do prejuízo, ele faz questão de parecer socialmente que ele é bem ajustadinho, que ele tem uma preocupação, tem um excesso de zelo, porque ele depende o tempo todo da aprovação social. O sociopata não depende de forma nenhuma, nem quer saber, não se importa. Ele não se importa com a imagem dele, já o outro se importa. Sim, ele se importa com a preocupação da punição. Se alguém descobrir meus crimes, as minhas crueldades, aí eu não consigo mais praticá-los. Mas é só isso, até simula um arrependimento se for orientado por advogado. Num caso criminal, se o advogado orientar, fala assim, demonstra aí um sentimento de arrependimento para não ficar tão feio. Mas o indivíduo não tem, ele tem prazer. Você pode ver o maníaco do parque, aqueles bandidos criminosos, assim, serial killers, eles ficam ali, eles têm prazer de falar do que eles fizeram. Você quer que a gente pare? Podemos. Até aí deu certo. Não, é que apagou ali. Aí eu falei, será que continua? Mas ela já tinha terminado o raciocínio. A tela. O verde. Ah. Mas já tinha terminado o raciocínio, né? Sim. Mas não tava aparecendo. Não tava? Tava falando, então Então beleza. Então vamos Mas lá. eu esqueci de apontar uma coisa que eu acho legal a gente Sim. falar. Que no relacionamento afetivo, né? Se você conhece uma pessoa narcisista e é levada a ter um relacionamento com ela, você ainda pode se separar. Agora, quando o narcisista está na família, aí é uma relação em que você vai precisar mesmo de ajuda para aprender a colocar limites, então, no outro. Porque, assim, dificilmente você vai conseguir se separar da sua família sem também ter um déficit por isso. Então, assim, é muito importante que a pessoa que saiu de um relacionamento narcisista ou está num relacionamento narcisista, que ela vá se fortalecer, não para mudar o outro não, ela não vai conseguir mudar, mas para alterar os componentes que fazem dela muito vítima dessas pessoas. E quais são as complicações que uma pessoa narcisista ela enfrenta na vida? Ela enfrenta estados de isolamento, perda dos vínculos afetivos, quando as pessoas percebem que ela acaba sendo prejudicial nas relações. Tem transtorno de ansiedade e depressão, como a gente já havia dito, e tem também uma angústia permanente. A busca de aprovação, a busca de aceitação está diretamente ligada a essa angústia permanente. E ela pode desenvolver outras complicações, como transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão alimentar, tudo diretamente ligado à autoimagem. Pode se envolver em gastos excessivos por conta de procedimentos para melhorar a aparência, cirurgias,
procedimentos estéticos, pode se endividar e às vezes até acabar cometendo atos delituosos, porque transtorno de personalidade narcisista, sociopatia, sadomasoquismo, sadismo, maquiavelismo, tem todos um fator comum que a gente chama de fator D. D de Dark, de um traço sombrio da personalidade que é comum a todos esses transtornos, onde o indivíduo se coloca em primeiro lugar, independentemente do prejuízo que possa causar a outras pessoas. Essa falta de empatia, essa falta de consideração pelas pessoas, tem toda uma raiz comum que é esse fator D, um núcleo comum de todos esses transtornos. Olha, eu vou resumir essa resposta fazendo até uma brincadeira. Porque para o narcisista ele é um grande injustiçado. O mundo nunca reconhece a sua grandeza ou na verdade, o grande coitado que ele é. Então ele é sempre um protagonista, mas assim, de uma peça que não está acontecendo, de fato. Então ele não socializa, ele não participa de grupos, ele não sabe participar de grupos, porque ou ele é o centro, né, ou ele não quer brincar, digamos assim. Então isso acaba sendo frustrante para ele e ele se isola. E acaba mesmo, assim, faltando alimento, digamos assim. Uma vida mais rica, né? Diferente. Então ela está sempre em pauta. Ou é a pessoa coitada, que tudo, nossa, coitadinho, aconteceu. Você não sabe o que ele fez hoje, você não sabe o que aconteceu. E assim, é uma desgraça depois da outra. Tem sempre uma nova, tem sempre um novo acontecimento. E tudo ela não pode por causa disso que acontece. Se essa pessoa recebe muita atenção por conta disso, isso acaba se tornando assim, realmente uma coisa grandiosa. Tem sempre um problema aparecendo. Ou o contrário, quando ele se sente assim, muito importante, muito injustiçado, uma pessoa não reconhecida, também tudo na vida gira em torno disso. E assim, um transtorno que faz tão mal para a pessoa quanto para quem se relaciona com ela, existe terapias eficazes, né? Medicamentosa, terapia. O que seria o padrão ouro para tratar uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista? Então, o muito legal dos processos psicoterapêuticos é quando as pessoas te mostram coisas que você não consegue ver sobre você mesmo. Então, até as possibilidades que você está perdendo, nesse modo fixado de interpretar o mundo, as situações, as coisas, até o nosso próprio valor, porque veja só, a sociedade nos dá duas mensagens ao mesmo tempo. Uma de que nós não somos nada, nós somos um grãozinho de areia num planetinha no meio de milhões de outros planetas, e ter noção dessa nossa pequenez é importante. Por outro lado, a gente também recebe a mensagem de que a gente tem que dar valor à própria vida, de que a gente tem que ter autoconfiança, desejo de realização e capacidade de realizar. Então a gente tem que pensar que a gente não é nada e que a nossa vida é muito importante, a gente precisa preservar e cuidar dela. Então é nessa ajuda, fazendo a psicoterapia, que a pessoa é possível que ela te mostre. Nós até estávamos brincando, falando lá fora sobre os processos terapêuticos, assim, habilidades sociais, a comunicação, o feedback do outro, a observar o feedback com mais clareza e objetividade, sem tanto esse eu, esse centramento. E sim, as pessoas recebem ajuda quando elas querem. Então, o importante é que quando a pessoa tem a possibilidade de fazer terapia, ela também percebe ganhos. Ela ameniza as relações. Porque veja só, o tudo achar que se refere a você não é só gostosinho, né? O tímido, né? A pessoa que pensa que todo mundo está olhando para ele ou se importando com o que ele faz, muitas vezes a pessoa deixa de viver. Porque ela imagina que todo mundo vai falar ou comentar, ou que ela não pode se separar, porque o que as outras pessoas vão fazer? E as outras pessoas não estão tão aí. As terapias comportamentais, terapias de esquema, que trabalham com a formação
disfuncionalidade no pensamento, né? O modo do indivíduo se perceber, perceber o outro, perceber o ambiente, às vezes combinadas com medicamentos, farmacologia, sempre prescrito por um psiquiatra, né? Que poderia, em casos mais graves, terapias de grupo. O grupo dá uma noção de pertencimento para aquele indivíduo. Isso que acontece comigo, não sou o único isolado no mundo, então o retorno. E envolver a família e quem estiver próximo ali, interessado no processo de tratamento. É muito importante, porque, como a gente disse lá no início, o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, dificilmente ele procura tratamento para o transtorno, ele não se reconhece e quando procura não adere, fica ali por pouco tempo e vai embora. No entanto, quando você trata a família e a família aprende através das habilidades sociais, dá um retorno para esse indivíduo, mostrar de uma forma acolhedora, não de uma forma crítica, porque eles são intolerantes a críticas, mas de uma forma acolhedora, uma verdadeira perspectiva da precariedade do funcionamento cognitivo dele em relação a si e aos outros, a chance de sucesso aumenta significativamente no tratamento desses indivíduos. Outra coisa também é que quando a empatia não está, quando existe empatia nesse indivíduo, ele faz uma ligação muito importante com o terapeuta. Como ele se olha muito, melhorar também é uma característica importante para ele. Ele quer ser uma pessoa melhor. Quando a empatia não estiver comprometida. Se estiver comprometida, os psicoterapeutas nem vão ver essa pessoa. Porque se ela aparece lá no consultório, é basicamente para saber como manipular o outro. Ou vai porque o outro pediu para ele se tratar, mas ele vai lá, na verdade, para usar as palavras do psicólogo contra o companheiro. Então, ele não acha que ele precisa. E muitas vezes a gente até escuta o narcisista falar que o terapeuta que ele deu alta para o terapeuta, que ele não precisa de terapia. Até o psicoterapeuta reconhece que ele está certo, ele não precisa de terapia, só os outros que precisam. Eu queria que vocês deixassem uma consideração final a respeito desse tema para quem está nos assistindo. Uma consideração final. Para mim, o muito importante é que se você suspeita que você está vivendo uma relação com pessoas narcisistas, e isso pode estar na família ou no seu relacionamento, que você corra procurar ajuda. Porque as pessoas ficam realmente assim, muito destruídas, muito entristecidas, muito confusas, muito angustiadas, e que existe luz fora de um relacionamento abusivo, tóxico, que ele ensina muito, que assim, são lições muito importantes, mas que tem a ver com você. O que, assim, vou repetir essa mensagem. O que fez você ser tão vulnerável para se relacionar com uma pessoa que então acabou fazendo com você coisas que você nunca faria com outra pessoa. Então, esse seu senso de bondade, de justiça, acaba servindo só às outras pessoas. Você não está direcionando ele para você também. Mensagem que eu deixo é: para de sentir raiva de quem se acha. Né? Porque quem está demonstrando que se acha muito, essa fala que a gente usa, é um indivíduo que não tem a menor noção de quem ele é. Porque o indivíduo que está muito convencido da sua competência, da sua capacidade, da sua inteligência, ele não precisa de autoafirmação externa. Ele sabe quem ele é e as atitudes, os feitos dele falam por si. Ele não precisa ficar falando de si mesmo. O elogio é mais gostoso quando vem de fora, não quando eu mesma me autoelogio. Que bacana. Então não pode ficar mandando textão para narcisista, porque, amor, ele não vai ler, tá? Você escreve o textão, manda para você mesma, aí você lê ele no outro dia, depois da hora que você acordar, e você corrige tudo ali que você escreveu para você mesmo, porque a única pessoa que se importa com você vai ser você. Então, assim, se você tiver vontade de escrever um textão para um narcisista, imagina aquele texto num print e a pessoa ainda brincando com os seus sentimentos. E não escreve, não.
Capaz de mandar uma figurinha dizendo, virou podcast. Né? Um é. áudio demorado, um textão, vou esperar isso. virar série, depois eu assisto. Isso. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês, os esclarecimentos e contar com vocês numa próxima oportunidade. Obrigada a você, Tati. Eu que agradeço e estamos aqui. Esse foi mais um podcast da revista Bem-Estar. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. Até a próxima!